Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só Ele é digno na igreja de toda honra, glórias e louvores. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei qual é a luta que você passa. Eu não sei qual é o vale que você se encontra. Eu não sei qual é o deserto que está diante de você. Mas coisa eu sei, igreja, que o nosso Deus, Ele é santo e poderoso para te entregar a tua vitória. Ele é tremendo para te entregar a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. No capítulo 4, o versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios. Amém, igreja? Capítulo 4, do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído, levando sempre no seu corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida seja manifestada em nosso corpo. Deixa a Bíblia aí na sua cadeira. Coloque sua mão direita no seu coração. Hoje é noite de peleja. Hoje é noite de guerra. Aleluia, Deus. O general de guerra está na casa para te entregar a tua bênção, para te entregar a tua vitória. Deus está na causa, Deus está na peleja, Deus está na casa para te abençoar. Deus se faz presente neste lugar. E o general que está na frente desta peleja, ele garante a minha e a tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Aleluia, Para te Deus. entregar a tua bênção. Aleluia, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo aí começa a falar de um ser tão maravilhoso, de um ser tão excelente, de um ser que é tão tremendo, que é tão cavalheiro, que é tão santo. Paulo ele começa a dizer que nós temos um tesouro escondido. Esse tesouro que nós temos escondido, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos agracia, é Ele que nos ampara, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos levanta, muitas das vezes do anonimato. Aleluia. Para nos entregar a vitória, para entregar a nossa bênção. Paulo está falando do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele chega para a igreja que está em Coríntios, aleluia, dizendo assim mesmo: olha, nós temos um tesouro escondido no vaso de barro, para que a excelência não seja minha nem tua, mas seja de Deus, seja dada a Deus, porque toda honra e toda glória, Aleluia, Senhor. Jesus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo é para ele. Aleluia, Deus. A igreja estava passando por dificuldade. A igreja estava passando por aperto. A igreja estava passando por luta.
A igreja estava passando por uma turbulência. E chega o homem de Deus. Ele começa a despertar a igreja. Ele começa a dizer a si mesmo: olha, não se atribula. Porque o maior é aquele que está conosco. O maior é aquele que nos chamou. O maior é aquele que nos escolheu. Aleluia, Deus. Para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Aleluia, Senhor. E quando Paulo diz: olha, nós temos um tesouro escondido no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós vamos ser atribulados, mas não angustiados. Aleluia, Deus. Todos nós passamos por tribulações. Todos. Não tem esse que não passa por uma tribulação. Aleluia, Deus. Todos nós passamos por tribulações, mas porém não angustiados. Aleluia, Jesus. A angústia, ela causa depressão, ansiedade, desânimo, morte espiritual. Quando Paulo ele diz que nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por tribulação. O próprio Jesus falou isso. Que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Aleluia. Esse bom ânimo que nos dá é o Espírito Santo de Deus. Esse bom ânimo que chega diante de nós é o Espírito Santo da verdade. Esse bom ânimo que nos levanta. Aleluia. O nome do Senhor seja glorificado. Se você examinar as Escrituras Sagradas, nós vamos lá para o Evangelho de João. Capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus, ele passando pela porta das ovelhas, havia festa. Né, pastor? Havia festa. E quando Jesus passou pelas portas das ovelhas, havia uma grande festa, porque havia vendedores. Tinha pessoas que levavam para lá seus tecidos, seus coentros, as suas especiarias, ia vender. Então havia festa. E quando Jesus ele passa pelas portas das ovelhas, ele caminha um pouco, ele se encontra um tanque. O tanque de pedestres. Aleluia. E havia 5 degraus. E ali havia um paralítico, um coxo. Que ele esperava, ano a ano, o anjo descer para movimentar as águas naquele tanque para ele descer. E a palavra de Deus nos revela que todas as vezes que ele se preparava para se jogar naquele tanque, alguém passava na frente dele. Agora pense em homem atribulado. Aleluia. Imagine a tribulação daquele homem. Imagine aquele homem atribulado, porque ninguém dava mão. Aleluia. Ninguém se levantou para ajudar. Todos que passavam por ali, viam os coxos, viam os endemoninhados, via pessoas passando por situações adversas, mas ninguém estendeu as mãos. Aleluia. Mas Jesus, ele chega e diz a si mesmo: levanta-te. Jesus chegou dando ordem. Jesus disse assim mesmo para ele: pega o teu leito e anda. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe o que Paulo disse lá no final já? Que a nossa leve e momentânea tribulação é por pouco tempo. Aleluia. É por pouco tempo. Não é por muito tempo, é por pouco tempo. Nós vamos sofrer as aflições, vamos sofrer as pedradas, vamos sofrer a adversidade, mas só não vamos perder a fé. Aleluia. Aleluia. Só não vamos perder a confiança em Deus. E aquele homem, quando viu Jesus, disse assim mesmo: olha, mestre, toda vez a
chegou a reclamação, os lamentos. Toda vez que eu quero me jogar, vem alguém passando na minha frente. Creio eu. E Jesus disse assim, olha, eu não cheguei aqui para ouvir as tuas lamentações, eu cheguei aqui para curar. Cheguei aqui para restaurar, cheguei aqui para te levantar, cheguei aqui para dar ordem nessa enfermidade, nesse mal, para te entregar a tua vitória, para te entregar a tua bênção. Glória a Deus. Eu cheguei aqui para mudar o quadro da tua situação. Eu cheguei aqui para mudar o cenário a qual tu te encontras. Aleluia, Senhor. E todos criticaram Jesus porque era sábado. Aleluia, Deus. Todos criticaram Jesus porque Jesus curava no sábado. A tribulação, quando ela chega, meus queridos, ela chega para querer tentar nos Quando Aleluia, a Deus. tribulação, ela chega com um vento querendo nos jogar no chão. Mas nós temos que ser igual como o salmista falou. A palmeira ela pode se curvar, a palmeira pode chegar até o chão, mas Deus levanta novamente. Por nome do Senhor ser glorificado, por nome do Senhor ser exaltado, por nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Aleluia, Senhor. Creio, Deus. Aleluia. Tem bênçãos, Aleluia, Jesus. tem libertação, tem cura, Aleluia, Deus. tem milagre. Aleluia, Senhor. Esse é um culto que eu gosto. Aleluia. Eu amo todos os cultos. Segunda, terça, quarta, quinta. Mas quando chega no culto de sexta, Aleluia, Jesus. eu estava conversando com a pastora e disse assim, pastora, quando eu estava no estado do Amapá, era um culto que todos os cultos eu me preparava. Mas quando era o culto de sexta-feira, para mim era um culto. Aleluia, Deus. Só Deus sabe. Aleluia, Era o culto Senhor. de libertação. Era o culto de quebra de maldições. Aleluia, Jesus. E se nós observarmos as Escrituras Sagradas, Paulo está falando sobre libertação. Aleluia, Deus. Nós temos que, a cada dia, confiar em Deus. A cada dia nós temos que nos determinar na presença de Deus, porque nós vivemos nos dias maus. Vivemos nos dias do adversário, ele anda rugindo como leão, mas leão ele não é. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Aleluia, que Deus. se escolheu para ser mais do que vencedor, Glória a mais Deus, aleluia. do que vencedora. Eu creio, Senhor. E quando aquele homem foi curado, quando Jesus disse para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele foi curado. Jesus disse, olha, se lembra de onde eu te arranquei? Aleluia. Se lembra de onde eu te tirei? Aleluia. Se lembra de aonde era que tu estava? Aleluia, Senhor. Raízes. As nossas raízes. Aonde Deus nos tirou. Aonde Deus nos arrancou. Para o nome dele ser glorificado. Para eu e você estar aqui nesta noite. Para cultuar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E se não esquece das suas raízes, seja grato a Deus. Agradecer ao Espírito Santo de Deus. Agradecer esse cavaleiro que é o Espírito Santo da verdade, que ele não entra se não ser convidado.
Ele só entra se ele for convidado. Se você convidar, se você não convidar, ele não entra, porque ele é um excelente cavalheiro. Primeiro ele bate na porta. Aleluia. Se eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele não entra. Porque ele é mal educado. Mas o cara é de borracha é. Aleluia. O roupa suja é. Aliás, ele nem bate na porta. É o verdadeiro arrombador. Vai destruindo tudo, vai pisando em tudo. Ele não quer saber do teu patamar de vida. O que ele quer saber é que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar um tapa na cara dele, dizendo assim mesmo: eu vim para dar vida, não uma vida de fracasso, mas uma vida de vitória, mas uma vida de conquista. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vida abençoada na presença Aleluia, de Deus. Senhor. Não é vida maldita. Aleluia. É vida abençoada, vida próspera na presença de Deus. Quando eu falo próspera, eu estou falando em toda a área das nossas vidas. Espiritual, sentimental, conjugal e financeira. Aleluia, Deus. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Tantas coisas que acontecem, né, que misericórdia. Às vezes a gente se decepciona com tantas as coisas que acontecem. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24, encontramos uma mulher bem sucedida, mas porém 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Gastou tudo que tinha, não conseguiu a cura. E pela lei de Moisés, aquela mulher não era para estar no meio da sociedade, aquela mulher não era para sair da casa dela. Mas quando ela viu Jesus, eu não sei se ela foi se rastejando, eu não sei qual foi o tipo de atitude que ela tomou para tocar nas vestes de Jesus. E a multidão estava oprimindo Jesus. Mas aquela mulher, ela não olhou para A, para B, para C e para D. Ela não olhou para aqueles que diziam assim mesmo: olha, é melhor tu parar, olha, é melhor tu voltar, olha, essa mulher, ela sofre de uma enfermidade, ela sofre de um fluxo de sangue, então ela não pode estar em nosso meio. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, nós temos que tirar ela de cena. E ela toca nas vestes de Jesus, ela tocou nas vestes dele e ele parou e disse assim mesmo: eita, alguém me tocou. Aí Pedro diz assim mesmo: claro, mestre, tem alguém aqui que está te apertando aqui. Mas me tocou de uma forma diferente. Me tocou com fé, me tocou com atitude, me tocou com esperança. E de mim saiu virtude, de mim saiu cura, de mim saiu libertação, de mim saiu a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher foi curada. E tem pessoas que ficaram perplexas. Tantos acontecimentos, muitas das vezes, que nos deixa ou mexe com a nossa estrutura psicológica e diz assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Jesus, eu não vou mais dar glória a Deus e nem aleluia, eu não vou mais me consagrar, eu não vou mais estar
não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar pelo meu filho, não vou orar mais pelo meu casamento, eu não vou orar mais pela minha vida, porque não tem mais jeito, eu não vou orar mais pela minha família, que não tem mais jeito. Estou perplexo de tanta coisa, estou perplexo de tanto mexerico, estou perplexo de tanta calúnia, estou perplexo de tanto apedrejamento na minha vida. Porém, não desanimar. Aleluia. Se eu desanimar, a casa Aleluia, cai. Senhor. Se eu desanimar, eu estou dando legalidade para o cara de borracha trabalhar contra a minha vida. Mas se eu der legalidade para o Espírito Santo de Deus, Aleluia. Deus vai me levar. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Deus vai fazer o meu nome, o teu nome, ser reconhecido. Aleluia. Glória a Deus. E a bênção é só para a primeira geração. A bênção é para a primeira, para a segunda, e a terceira e a quarta geração. Ou seja, a minha família, a minha casa, debaixo das bênçãos e das promessas de Deus. O nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor ser exaltado. Aleluia, Deus. Perseguido, porém, não desamparado. Perseguido, mas não desamparado. Somos perseguidos? Somos. E bem perseguidos. Quando eu digo, sempre eu digo assim mesmo, quando eu vejo o diabo muito quieto, ele está trabalhando. Eu tenho que dar uma cutucada nele, que é justamente para ele revelar quem ele é. Aleluia, Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, desculpa, 5, que diz assim, capítulo 5, do versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do... Vai haver perseguição. Mas eu vou estar desamparado? Não vou estar desamparado, porque eu tenho Deus, meu Senhor, que me escolheu, me separou. Aleluia, Deus. Eu sou dele. Aleluia. Eu pertenço a Deus. Então, igreja, as lutas venham, vou ser perseguido, mas não vou estar desamparado pelo meu Deus, abatido, mas não destruído. Eu vou estar abatido, mas destruído nunca. Eu posso ir para o deserto, mas eu não estou destruído. Davi foi para o deserto, quando Absalão se levantou contra a vida dele. Davi pegou os soldados dele e foi para o deserto, mas Deus estava com ele no deserto. Deus está com você nesse deserto. Deus não te desamparou. Deus jamais ofuscou a glória dele na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque Deus, ele te ama. Aleluia. Achei tão interessante quando Davi diz assim mesmo, olha, vai lá na casa de Nabal, para ele mandar para mim mantimento. Ele mandava o melhor novilho, ele mandava o melhor leite, o melhor manteiga, o melhor queijo. Quando os homens chegaram lá,
Diz, olha, para te abençoar a vida de Davi. Está lá no deserto. Nabal disse que não conhecia quem era Davi, que era para Davi voltar para o seu dono. Mas lá dentro da casa de Nabal tinha uma mulher sábia, tinha uma mulher edificadora. Quando o moço chega com ela e diz assim mesmo, olha, Nabal fez uma maior besteira na vida dele agora. O que foi? Ele mandou um recado para Davi, tão atrevido, que Davi vem conquistar esta fazenda, esta terra. Davi pegou 200 homens, vamos para a casa de Nabal. Vamos tomar tudo que é de Nabal. E no meio do caminho, Abigail para Davi. Com 200 pães, passas, queijo, coalhada, uvas. E Davi igual a espada. Porque Deus tinha um propósito na vida de Abigail. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito nesta causa. Deus tem um propósito nesta luta que tu estás passando. Deus tem propósito nessa diversidade que tu te encontra. Deus tem propósito porque Ele diz assim mesmo, aleluia. Tem um tesouro escondido num vaso de barro para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes queremos questionar com Deus. Muitas das vezes queremos dizer, Deus, por que tudo isso? E esquecemos de dizer, Deus, para que tudo isso que tu queres de mim? O que o Senhor quer? Qual é o teu propósito, Deus? Nessa luta que eu estou passando. Qual é o teu propósito, Deus, na minha vida? Nesta luta que eu me encontro. Tu estás comigo. Eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu não me desamparaste. Eu sei, Senhor, que essa leve e momentânea tribulação é por pouco tempo, Senhor. Eu vou passar por luta, mas a tua palavra diz que tu vai estar comigo todos os dias, até as consumações do século. Então tu vai estar comigo, eu não estou só, eu não sou anônimo, você não é anônima, você é vaso escolhido de Deus. Peleja, igreja. E Deus está na peleja. Deus está na causa. Deus está na casa. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Se Deus diz assim mesmo, eis que estou convosco. Aleluia. Só quero ouvir isso de ti, Deus. Estás comigo, essa luta é desse tamanho diante da tua glória, diante da tua presença. Aleluia. Esse deserto, Senhor, ele é pequeno diante da tua existência, diante do teu poder. Porque tu és grande, tu és santo, tu és poderoso. Aleluia, Deus. Nós vamos encontrar homens e mulheres na Bíblia que passaram por adversidade, passaram por lutas. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós encontramos Jeremias chorando. É o profeta chorão. Quando nós lemos o livro, já lemos o livro de Jeremias. Agora,
Se você ler e viajar no tempo de Jeremias, na época de Jeremias, você vai encontrar um amargo na alma, você vai encontrar um aperto no coração, porque pela luta que ele passou, pelas guerras que ele enfrentou. Aleluia a Deus. Mas Deus deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos encontrar homens e mulheres na Bíblia que passaram por depressão. Nós vamos encontrar homens e mulheres que passaram por tribulação e ficaram na dispensação da graça, do poder de Deus, das maravilhas de Deus, e Deus abençoou. Aleluia a Deus. E com você não vai ser diferente, igreja. Com você não vai ser diferente. Deus tem propósito na tua vida. Aleluia. Deus tem propósito no teu ministério. Aleluia, Senhor. Deus tem propósito no meio dos teus. Aleluia a Deus. Uma certa vez uma missionária disse assim para mim, assim, pastor, eu admiro o Senhor. Disse, do quê? O Senhor não passa por luta, pastor? Ele disse assim mesmo para ela, assim, vamos fazer o seguinte. Eu te dou a minha luta, tu pega a minha luta e eu pego a tua. Disse, não, pastor, está não só a minha mesmo. Então você sabe que eu passo por luta. Aleluia a Deus. Todos nós passamos por lutas. E cada vale é diferente um do outro. Aleluia a Deus. Mas não fica só olhando para o vale. Não fica só olhando para a luta. Aleluia. Não fica só olhando para o teu adversário. Olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que te escolheu. Aleluia. Olha para aquele que diz assim mesmo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia a Deus. Olha para Deus. Olha para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo de Deus. Que Ele te consola todos os dias. Aleluia. Nos momentos mais difíceis, eu digo assim, da minha vida, eu me jogava no chão. Eu dizia assim mesmo, Espírito Santo, me põe no teu colo. Eu dizia assim, Espírito Santo, eu só preciso do teu abraço. Aleluia a Deus. Porque está doendo, eu não estou aguentando. E a tua palavra diz que tu não toca além daquilo que eu não possa suportar, Deus. Mas eu estou no chão. Eu estou no chão, Deus, mas eu não sou tapete do diabo. Eu sou vaso teu, Deus. Eu sou escolhido, Deus. A tua palavra diz, Pai, que tu me separaste, tu me escolheste. Então, Senhor, Rei da Glória, eu sou propriedade tua. Eu sou exclusivamente propriedade tua, Deus. Eu não sou dessa diversidade. Eu sou tua, Deus. Aleluia. Eu sou teu, Deus. Aleluia a Deus. Muitas das vezes nós nos entregamos. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Não sei mesmo. Só Deus sabe. Pastor, queria que o senhor pegasse só um pouquinho desse iceberg que ele está passando na minha vida. Só um pouquinho deste vale, pastor, só um pouquinho desse deserto. Eu costumo dizer, você e Deus. Aleluia. E mais ninguém. É só você e Deus. Você determina na presença de Deus. E tu vai ver as maldições sendo quebradas. Tu vai ver a glória de Deus se manifestando de uma forma especial sobre a tua vida. Aleluia.
Ivete passando por uma grande luta. Enquanto estava louvando o Senhor aqui em cima, Deus me mostrava.